Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tem procedido muito loucamente. 2 Samuel 24, 10. Se o pecado é um mal sem par, um mal infinito, então vejam o quanto estamos presos a Cristo, aquele que carregou os pecados e todos os males de vocês que têm interesse nele, que estão nele. Ó, o amor de Cristo, quão admirável que ele pudesse carregar o pecado, o qual é maior que todas as misérias, um mal maior do que a morte, do que o inferno em si. Querido, se houvesse alguém no mundo que ficasse contente em ser pobre no seu lugar, levar as suas dores, ficar doente, ser preso, morrer por você e ainda sofrer a ira de Deus e padecer as dores do inferno no seu lugar, o quanto você se consideraria preso e devedor a tal pessoa por tudo isso? No entanto, Cristo fez isso por você. Ele carregou o pecado, o maior de todos os males, aquele que abrange todos os outros em si, pois ninguém senão Cristo seria capaz de fazê-lo. Se Deus colocasse sobre você o menor pecado, simplesmente um pecado, o qual ninguém, exceto Cristo, jamais carregou neste mundo, isso faria em pedaços com seu peso, ainda que todos os pilares do céu e todos os anjos gloriosos contribuíssem com sua força para ajudar você a tentar carregá-lo. O menor pecado merece e atrai para si uma infinita ira que nem você, nem todos os anjos do céu são capazes de ficar em pé debaixo dela. Os perdidos carregam esse peso no inferno. Eles sofrem-no, porém sem forças para suportá-lo. Eles são moribundos sem poder morrer, sempre consumindo, nunca consumidos. Portanto, veja quanto você está endividado a Cristo, aquele que carregou o pecado, o maior de todos os males, e com o pecado todos os tormentos, ira e justiça atribuíveis ao pecado. O mundo todo não é capaz de expressar que tormentos Cristo suportou quando levou o pecado, quando ele suou gotas de sangue, quando ele lutou com a justiça e suportou a ira de Deus, quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Que estranha exclamação daquele que era o Filho de Deus, ele que fez os patriarcas da igreja grega dizerem: pela virtude de teu desconhecido labor e aqueles sofrimentos não revelados ao homem, tenhas misericórdia de nós. Não é desonra dizer que quaisquer que fossem os sofrimentos dos perdidos, Cristo suportou-os, contudo, não em espécie. Portanto, enfatizo novamente o quanto você deve a Cristo que levou seus pecados para você. De fato, está mais preso ainda por ter sido um ato voluntário de Cristo. Ninguém poderia forçá-lo ou constrangê-lo a isso. Quanto mais voluntária for a gentileza feita, tanto melhor ela é. A gentileza é muito mais digna quando é feita voluntariamente. Quando uma cortesia é voluntária, costumamos dizer que é uma dupla cortesia. A voluntariedade torna tudo maior, pois quanto maior o mal que está no pecado, maior é o pecado. Isso se aplica ao pecado contra o Espírito Santo. Ele é praticado com volição desesperada e diabólica. Quanto maior o desejo de se prestar um serviço, maior será a aceitação dele. O que quer que você faça para Deus, quanto maior for a vontade de fazê-lo, maior será a apreciação de Deus. Quanto maior for a voluntariedade envolvida naquele ato de Cristo, tanto maior deve ser a nossa vinculação a Ele por isso. Ora, se você considerar isto em toda a sua extensão, não encontrará nisso outra coisa senão amor e pura boa vontade. Sua primeira aquiescência foi voluntária. Foi um acordo voluntário feito entre Deus e Cristo, um contrato de bom grado feito no céu com Deus, de que ele se incumbiria dessa grande obra pelos eleitos. E ele veio ao mundo com tanta voluntariedade, pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, como está em Hebreus 10, 5 e 7, evidenciando a liberdade e a voluntariedade de Cristo ao incumbir-se desta obra. E por isso os anjos entoaram por ocasião da sua encarnação boa vontade para com os homens, isso mesmo, boa vontade. E quando ele estava no mundo, realizou seu trabalho com a maior boa vontade. Ele nos fala: para esse fim eu nasci, e para esse fim eu vim para o mundo. E ele disse que estava em angústia até que chegasse a hora, a saber, em ânsia de amor até que a hora chegasse.
E quando chegou o momento, foi uma negra e desoladora hora, chamada a hora das trevas. Ainda assim, ele não nos abandonou, não nos deixou. Se o tivesse feito, teria nos deixado no inferno sem qualquer recuperação. Contudo, ele não fez, embora, em relação à sua humanidade, isso fizesse da obra da sua misericórdia uma coisa estranha. Não, ele carregou o pecado, levou a ira e derramou até a última gota de sangue do seu corpo. Ó queridos, pensem comigo mesmos, vocês que são o povo de Deus, o quanto estão dependentes de Cristo. Quantos de nós podemos dizer com Bernardo: Tu és minha vida, sou tua morte. Tu és minha justiça, sou teu pecado. Tu és meu céu, sou teu inferno. Tu és minhas riquezas, sou tua pobreza. Ó, quanto vocês estão dependentes de Cristo, daquele que carregou o pecado. E ainda mais, vocês sabem o quanto estão dependentes de Cristo, daquele que carregou o pecado de maneira como jamais poderíamos fazê-lo, pagando assim o débito do qual estamos absolvidos, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, diz Colossenses 2,14. Como a morte de Cristo foi o pagamento necessário para nosso resgate, assim também a sua ressurreição constituiu-se em nossa absolvição, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação, diz Romanos 4,25. Somos justificados pelo seu sangue? Somos. Todavia, ele não ressuscitou formalmente para justificar-nos, e sim para declarar que já estávamos justificados, que estávamos desobrigados e que nossos pecados foram perdoados. Se Cristo ainda fosse prisioneiro sob as cadeias da morte, não poderíamos ter nenhuma certeza de que o nosso débito fora pago. Como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não houvesse ressuscitado, estaríamos ainda em nossos pecados. Mas agora Cristo, preso, levado prisioneiro, posto no túmulo e tendo quebrado os grilhões da morte, na qual era impossível prendê-lo, tendo ressuscitado, declara, por tudo que passou, que nossos pecados estão perdoados. Se realmente Cristo levou o pecado e nós também tivéssemos que levá-lo, qual seria a vantagem? No entanto, Cristo levou o pecado de maneira tal que não temos de levá-lo. Então, quão infinitamente somos devedores a Ele por isso. Cristo não deixou nada para fazermos, a não ser receber o que Ele adquiriu e entregou nas mãos do Pai. Nada além de pedir uma absolvição, sim, e das mãos dele, que é justo e nunca nos decepcionará, das mãos daquele que certamente concederá o que quer que seja, que seu Filho tenha tão custosamente adquirido pela sua obra expiatória. Se um homem morre e deixa legados nas mãos de alguém que é fiel, não podemos requerê-los? Quando Cristo morreu, ele confiou todos os seus méritos nas mãos de seu Pai, e ele não deixou nada para fazermos a não ser requerê-los todos. Deus fez um pacto com Cristo que, se ele levasse o pecado, não precisaríamos carregá-lo também. Que se ele morresse pelo pecado, o mesmo seria perdoado por ele. Pois tudo isso está incluso em Isaías, capítulo 53, verso 11, que diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ora, Cristo colocou em nossas mãos todas as cédulas e fianças de seu Pai, e ainda uma procuração pela qual estamos autorizados a reivindicar tudo isso das mãos de Deus. Foi por nós que Cristo se incumbiu do trabalho, e tudo que Cristo fez foi para nos comprometer com Deus, para satisfazê-lo e depois comprometê-lo, fazer de Deus o devedor daqueles que foram seus devedores. E enquanto houver uma gota de sangue de Cristo para ser distribuída, a qual nunca se esgotará, é uma justiça eterna, haverá a misericórdia de Deus, ou melhor, a justiça de Deus incumbida de transmiti-la a nós que pela fé chegamos a Ele, ou seja, os eleitos do Pai. E não sobrou nada para fazermos em relação à justificação, a não ser requisitar tudo o quanto Cristo já adquiriu. Vivemos no mundo como se tivéssemos que comprar o perdão, quando temos apenas de recebê-lo. Deus nos detém pelo débito de nosso pecado, mas vocês pensam que temos de pagar por ele? Ai de nós, pobres criaturas, se tivéssemos que pagar. Isto não é senão para tirar-nos de nós mesmos e trazer-nos para Cristo, aquele que já pagou o débito. Como isso nos faria proclamar Cristo, admirá-lo, prezá-lo.
É o que você tem feito. O que poderia aproximar mais o nosso coração a Cristo do que o fato de que Ele levou os nossos pecados e o fez de um modo que nunca teremos que levá-los se tivermos de fato nele, se somos homens regenerados.